Mano, o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Encalhou e já abriu com o Mateuzinho na ponta direita. Fez a grande área pra quem? Meu Deus, sobrou, Minga! Aí, ó. Não, é o... Olha, quem... Costa, porra! Puta que pariu, velho. Olha o chute, mano. Zacaria, mano. Nome de trapalhões, mano. Cara, que golaço, né? De fundo vem levantamento na área atleticana, bola no segundo pau, a batida pro gol. Gol do Corinthians, gol do Zacarias. Meu Deus do céu, bicho. Foi a trilha dos trapalhões. Ó, pô, gente. Galerinha, não é possível. Os caras tão bem na Libertadores. Os caras tão bem no Brasileiro. Não, esse resultado aqui é mentiroso. Ó o Zacarias, mano. Golaço, velho. Caralho, golaço do Zacarias aí, mano. Pegou de prima. Tá louco, rapaz. Moleque, o golaço do Zacarias Labiad. Marroquino do Timão. Tá adaptando, hein, rapaziada? Gol da Libertadores, gol no Brasileiro. Marcou esse golaço pra sacramentar a vitória do Corinthians por 1-0 pra cima do Atlético Mineiro. O torcedor do Timão ficou reclamando de um pênalti não marcado, do Júnior Alonso, ali em cima do Gustavo Henrique. Mostrar que o golaço, cara, com essa vitória, a gente tem o Timão, né, se desgrudando um pouco da zona do rebaixamento. Tá com 21 pontos, o Santos tem 18, é o primeiro dentro da zona, enquanto a equipe do Atlético Mineiro também tem 21. A parada tá realmente muito embolada. E aí, rapaziada, quem vai cair de divisão? Agora a gente confere o golaço do Zacarias. E o Memphis tá de volta, hein? Participou inclusive do gol. Zacarias, toma. Os caras malucos. Zacarias, inclusive, comemorou no pique Memphis Depay. Aí, ó. Caralho, mas que golaço. Esse marroquino é bom, hein? Bom de bola. Derrota vergonhosa do Atlético hoje. Não pelo resultado em si, porque perder lá dentro pro Corinthians não é nada normal. Agora, principalmente por conta da partida e da apatia dos jogadores. No primeiro tempo, a gente viu um Atlético melhor do que o Corinthians, muito mais próximo da vitória do que o Corinthians, mas tomando decisões erradas. O Atlético errou muito ali nas últimas tomadas de decisões e por isso não criou chances melhores, mas teve ainda assim as principais chances e teve no Coelho hoje um jogador que vinha muito bem, que vem num bom momento, mas que hoje errou tudo que tinha de direito para errar. E no segundo tempo, me revoltou muito, principalmente a apatia do treinador. Porque se você for analisar futebol, você precisa analisar as várias camadas. E sim, uma das camadas é que o Barba tem poucas peças para movimentar o time. A gente precisa, inclusive, no meio do ano agora, atacar isso. Trazer principalmente um primeiro volante de marcação, mais um zagueiro e um ponta de velocidade. Não dá para, quando a gente precisar de um ponta, ter que colocar o Cissé no lugar do Bernard, como aconteceu hoje. Mas um jogo onde o Fernando Diniz já tinha feito 3 alterações no segundo tempo, já tinha retomado o meio de campo e o Barba olhando para a lua. Literalmente. O Alexander estava no banco. O jogador que entrou no último jogo, foi um dos melhores em campo, hoje não entrou na partida. Poderia ter sido uma opção para recuperar o meio de campo. E ele só mexeu aos 22 minutos do segundo tempo. Então, o que eu vi hoje foi um jogo onde as duas equipes não queriam a vitória, os jogadores dentro de campo, mas fora de campo a gente tinha um treinador que queria essa vitória, que era o Fernando Diniz, e o Barba, que também parecia, assim como o seu time, satisfeito com um empate. Eu não aceito isso, ainda mais dentro de um campeonato tão embolado. Se você vence, se você está próximo de uma vaga na Libertadores, se perde, está brigando contra o rebaixamento. Então, mais do que nunca, nesse campeonato, cada jogo é uma final. E Atlético, não dá para entrar em campo como vocês entraram hoje, não. O que eu posso dizer, cara? Mais uma vez, os caras entregaram a paçoca faltando menos de 5 minutos pro jogo acabar. A gente já tava acomodado com o empate, que era, um pontinho fora de casa, coisa linda. Mas não, os caras aos 43 minutos do segundo tempo, basicamente, tomam um gol, fantasma, e conseguem entregar a paçoca e perder o jogo. Só que hoje, no início da partida, eu falei, cara, eu realmente não entendo absolutamente nada de futebol. Por quê? Hoje o Eduardo Domingues voltou com o Alan Franco pro time titular e tirou o Alan Minda. E volta com o Vitor Hugo hoje, né, tudo mais. Eu falei, cara, vamos esperar para ver se acontece algum milagre.
Porque pra mim não faz o menor sentido. O Alan Mendes é um dos protagonistas do time, fazendo gol, dando assistência, bola na trave, ganha de prêmio, ficar fora no jogo contra o Corinthians fora de casa. Ah, mas tem questão de desgaste e tudo mais. Ok, o resultado não mudou. Perdemos mais 3 pontos fora de casa. Cara, ver o Alan Franco terminar uma partida, cara, é como um soco no estômago, entendeu? Com todo o respeito do mundo, mano. É por isso que eu falo, tem que ir embora. Não é porque é um péssimo jogador, é um jogador inútil, mas é porque todo treinador que chega acha que ele é a solução dos problemas e ele não é e nunca vai ser, irmão. É apenas um bom jogador para compor o elenco que os treinadores entendem que é um jogador fundamental. E vale lembrar que era pra gente ter tido um resultado melhor se o Coelho aproveitasse melhor as oportunidades que teve no primeiro tempo, né? Que fique claro. Enfim, hoje, irmão, eu vou falar o quê? Entregou a paçoca de novo fora de casa. Mais uma vez, jogada de bola aérea, entregando a paçoca faltando 5 minutos pro jogo acabar. E assim, estamos afundados aí perto da zona de rebaixamento. Muito doido pensar que o Galo ele vai na contramão de todos os times. Eu sinto que os técnicos, né, normais, eles vão fazendo substituição, vão adaptando o jogo de um time, buscando a vitória. Eu sinto que não, que aqui o Barba ele vai se afastando da vitória ao longo dos 90 minutos. E aí eu até vi uma estatística hoje na transmissão que o Galo é o segundo time que mais sofre gols nos últimos 15 minutos de jogo. Pelo primeiro tempo que o Galo fez, a gente poderia ter saído com uma vitória e a gente sai com uma derrota que poderia ter sido evitada. Não o gol, porque o gol foi muito mais mérito do adversário. Só que, cara, não dá pra gente pecar tanto nas tomadas de decisão. Primeiro tempo, o Coelho errou tanto em passar a bola algumas vezes, tanto na finalização. Ele errou umas 3 finalizações e na hora do gol impedido, ele poderia ter atrasado ali a passada e ter sido um gol legal, porque foi por muito pouco. Inclusive, uma jogadaça do Vitor Hugo e do Lodge. Vitor Hugo, pra mim, que, cara, eu até questionei se ele voltaria a ser titular ou não depois da lesão, e não dá para ser reserva, ele joga demais. Um dos melhores em campo do Galo pra mim, juntamente com o Maicon, que jogou muito, principalmente no primeiro tempo, e Nathanael, que jogou demais. Não dá pra gente fazer um bom primeiro tempo. O Galo até sofre uma pressão ali do Corinthians nos 10 primeiros, depois, pra mim, controle e muitas oportunidades, não consegue concretizar. E aí no segundo tempo, que é pro Barba mexer e trazer oportunidades pra gente vencer esse jogo, que ele era vencível a partir do momento que a gente fez um bom primeiro tempo, não vai em busca da vitória. Parece que tenta sentar no resultado e até piora o time, atrasando nas substituições, não se arriscando, o que me deixa possessa. Porque a gente... Cara, eu sei que o nosso banco de reserva não é dos melhores, pelo contrário, é um dos piores, mas a gente tem opções. O Barba só quis fazer alguma coisa na hora que não dá mais tempo. Nos 43 minutos, na hora que a gente sofre o gol, que é colocar o Cauã e tirar o Alan Franco, que eu até, eu não aguento mais o Alan Franco. Até entendo tentar começar com ele esse jogo no lugar do Alexander, só que já era pra ter tirado ele lá no inicinho do segundo tempo, mas não enrola e morre mais uma vez com 2 substituições. É muito lento pra ler o jogo com ele rodando. Não dá pra você ser bom só em montar a estratégia pro jogo, sendo que o jogo ele é ao vivo. Isso é o que tá mais me irritando, o que tá mais me incomodando no Barba, porque a gente tá perdendo muito ali no último terço do jogo. Então, é muito frustrante, porque o time entrou no primeiro tempo de um jeito que você cria esperança, cria expectativa que dava pra vencer, dava pra ter feito um golzinho ali, e mais uma vez a gente sai... Pô, cara, eu discordo completamente, porque o Galo só teve aquele gol anulado, mas o Hugo não precisou trabalhar em momento nenhum, né? Realmente ali tava um jogo ruim pros dois lados, o Corinthians também não criou muitas chances, mas aí no finalzinho o Zaccaria resolveu decidir ali pro Corinthians e conseguir ali os 3 pontos, né? Uma derrota como visitante, um desempenho pífio fora de casa. Barba, cara, vamos dar uma melhoradinha nessa leitura durante o jogo. Placar frustrante de um jogo que o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo o Corinthians volta a controlar por causa de trabalho feito ao vivo. É isso. Tchauzinho e até o próximo jogo. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. E realmente aí não foi um jogo muito bom de ambos os times, né? Eu acho que o Corinthians não criou muitas jogadas, tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro. Tava a cara realmente do empate, mas aí entrou o Marroquino e decidiu novamente, ajudou o time como ajudou contra o Peñarol. E agora novamente aí tá jogando muito bem, tem tudo pra brigar por essa titularidade aí. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!